Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Fórmula 1. Mais uma corrida, mais uma vitória de Max Verstappen, a 40ª de sua carreira. Fica a uma vitória de Ayrton Senna. Max Verstappen fazendo muita história na Fórmula 1, chega a quarta vitória do ano, sem muitos problemas, né? A única coisa que podia acontecer para ele era na primeira volta o Sainz atacar, mas o Sainz, com a agressividade de um gatinho, não conseguiu ali fazer qualquer coisa na freada, nem tentou disputar, deve ter pensado, vou perder tempo se eu ir para a liderança, disputar a posição, né? Olha, eu pessoalmente acho que não tinha muita coisa a perder, né? Tenta fazer uma coisa, seja líder uma voltinha na sua corrida de casa, até porque ele largou bem, né? Mas nem isso ele tentou fazer, né? E acabou que a gente viu o Verstappen passeando sem muitos problemas no Grande Prêmio da Espanha. Lewis Hamilton fez uma grande corrida chegando em segundo, Russell recuperou-se muito bem da 12ª posição para terceiro. Tudo bem que ele cortou um caminhão da pista ali, ganhou umas 5 posições e a FIA não fez absolutamente nada. Esse é o tipo de punição que na época atrás o Charlie White dava um drive-thru, mas essa FIA basicamente não tem, assim, um pouquinho de linearidade nas decisões dela. Russell cortou caminho, porque, para quem não sabe, na largada ele passou pela parte de fora, né? A curva é mais fechada e tem aquela área de escape por dentro, tem um traçado por dentro para você passar. Mas ao mesmo tempo que tem esse traçado, quando você ganha posições, você levou vantagem por cortar caminho da pista, né? E aquele negar ali não é para você só evitar a confusão, sair da pista. Você também tem que tirar o pé para não ganhar posições. E ele ganhou. Isso para mim foi inacreditável. A FIA literalmente não puniu, deixou o cara correndo e não à toa ele chegou aí na terceira posição. Sérgio Pérez recuperou para uma quarta posição. Acho que poderia ter recuperado mais se a estratégia da Red Bull não fosse ruim, porque é aquela história, o Verstappen ganhou com tanta vantagem que não deu para notar o quanto a estratégia da Red Bull foi ruim. Eles foram para pneus médios na largada, aí depois foram para os duros, sendo que acho que a estratégia mais correta era macio e macio, né? Porque nunca é vantagem ficar com a pista desgastando os pneus. E olha que a Pirelli é muito covarde, C2, C3, o C1, né? A gama mais dura. Se tivesse colocado pelo menos a gama média, era uma corrida muito, mas muito melhor, né? Era muito mais interessante. Mas nem isso eles foram capazes, nem isso tiveram a coragem de fazer. Mas assim, com a pista ali degradando os pneus, né? O pneu duro não ia chegar com grande desempenho ao final. Tanto é que a Mercedes vai no macio pro médio pro macio. A Red Bull ficou com as gamas mais duras duas vezes e impediu ali de brigar pela segunda posição. Ouso dizer, se o Pérez tivesse largado de médio, como largou, faz os outros dois instintos de macio, ele tinha chegado em segundo. Eu acho que era possibilidade real, mas é aquele negócio. A Red Bull resolveu não arriscar e, ao meu ver, acabou jogando ali boas condições de brigar por um pódio. Até porque a Red Bull tinha velocidade com os pneus macios, ficou nítido, né? Quando o Verstappen coloca os pneus macios, né? Ele abre uma vantagem de mais de 13 segundos com esses pneus para o Hamilton, né? Com os médios e os duros estava parecido. Agora, com o pneu macio, a gente vê o Pérez, ele tirou mais de 8 segundos do Russell no final da corrida. Ele estava 11 atrás e estava 8, estava 2,5. Aí no final ali ele perdeu tempo com o Magnussen na última volta, que era retardatário, né? Mas ainda assim ficou próximo. Então era aquela história, devia ter ido mais os pneus macios, até porque não tem por que a Red Bull ser conservadora. Eu acho que assim, o carro melhor gerencia desgaste de pneus. Por que eles vão ser conservadores e ir pro pneu duro, né? Eu sei que pensaram em uma parada, mas nitidamente não era a estratégia mais rápida. Mas passando desde o início, o Sainz não quis lutar pela liderança, a Aston Martin teve um ritmo muito lentinho, muito michuruca, né? E no início da corrida com os pneus médios, né? Talvez ali onde o Pérez também perdeu muito tempo, não dava para fazer muita progressão, né? Os pneus mais duros não estavam rendendo bem hoje, né? E o plano foi assim, já que largou de médios, estende a parada, e foi o que ele fez, né? E depois colocou os pneus duros e começou a ultrapassar geral, né? Mas assim, ele podia ter colocado macios, ele ia virar, acho que pelo menos 1 segundo mais rápido por volta e ia fazer uma grande diferença, né? E ali ele foi fazendo as ultrapassagens. A gente teve o Leclerc largando do box, mas ele não conseguiu pontuar, né? 19º, não conseguiu progredir na prova. E um destaque a alteração, né? Porque da pista melhorou, né? A gente teve muito mais disputas, uma corrida muito mais agradável, muito mais legal, mais rápida também, o que é bom. Assim, a corrida demorou menos tempo, menos de 1h30. Isso também foi bem divertido, então isso é um ponto positivo para a pista, melhorou muito. Barcelona, para mim, deixa de ser uma das corridas mais anti-entretenimento da temporada. Tem como brigar por posições, tem como ter ultrapassagens. E acho que assim, a grande vencedora do fim de semana é a Mercedes, né? Porque eles não só foram rápidos, né? Além de serem superiores à Ferrari, muito superiores à Aston Martin, que teve um fim de semana muito fraco, né? Eles foram rápidos e parecidos com a Red Bull em certos momentos da prova, né? O ritmo no final da prova era muito parecido, então o fato é que a gente está vendo uma Mercedes cada vez mais
ganhando desempenho, e isso é para tentar firmar-se na segunda posição do Mundial de Construtores. A Aston Martin corre aí com o Alonso muito à frente do Stroll. Nesse fim de semana o Stroll até termina à frente, mas muito pelos danos que o Alonso teve na classificação, tanto é que os dois terminam muito próximos, né? No final ali eles nem brigaram, eu achei estranho que o Alonso tinha pneus mais novos, mas fato é que assim, a gente viu uma Aston Martin que andou muito mal hoje, prometeu atualizações que colocariam o carro mais próximo da Red Bull, e eles andaram para trás, porque não só levaram o tempo da Mercedes, levaram o tempo da Ferrari. O Sainz, que para mim não fez uma grande corrida, ele colocou mais de quase 20 segundos em cima do Stroll, né? 17,7, é muito tempo, né? Não é nada animador o desempenho que a Aston Martin teve hoje, né? E assim, a corrida terminou com o Verstappen ganhando, obviedades, né? O Hamilton foi o segundo, o Russell foi o terceiro, Sérgio Pérez foi o quarto, Carlos Sainz o quinto, Stroll o sexto, Alonso o sétimo, Ocon o oitavo, Zhou o nono, Gasly o décimo, Leclerc o 11º, Tsunoda o 12º, Piastri o 13º, De Vries o 14º, Hülkenberg o 15º, Albon o 16º, Norris o 17º, acabou a corrida dele logo na primeira curva, quando dá o dano no bico, né? O Magnussen 18º, Valtteri Bottas, um destaque, porque eu falei que o Guanyu Zhou foi o nono colocado, correu muito bem, desde o início da prova, ritmo forte, partindo para cima, chegou a atacar o Alonso no início da prova, né? Tem que elogiar o que o Zhou fez, ele foi muito bem na corrida. O Valtteri Bottas foi em 19º. Ele, teoricamente, tinha que liderar essa equipe. E não tá fazendo isso, né? O desempenho do Bottas é ruim com força. Eu acho que assim, o Bottas está fazendo hora extra na Fórmula 1 com esse desempenho, né? Porque, pelo amor de Deus, ele terminou 10 posições atrás do Zhou. Ele quase terminou uma volta atrás. Bobeado foi uma volta atrás do Guanyu Zhou. É inaceitável. Inaceitável, em maiúsculo. Você levar tanto tempo do companheiro e sequer brigar ali por uns pontos quando tinha carro para isso, né? Assim, o que o Bottas fez hoje é inacreditável. E o Sargent tá no ritmo de patrulha também. O Albon terminou em 16º com o assoalho. Adorei a definição do Vitor Martins do Grande Prêmio. Assoalho, o caixão, né? O fundo de caixão. Ficou em 20º, né? É ruim o desempenho do Sargent. Tava pra até fazendo mais, né? Ele não é tão ruim quanto o Latifi, mas também não tá nada agradável, né? Dava pra fazer mais, né? Com esse carrinho da Williams, que eu sei que é ruim, mas também só o último lugar não dá. Ele ficou atrás do Bottas, do jeito que o Bottas andou hoje. Isso é imperdoável, né? Eu pessoalmente acho assim, o título para mim já está decidido, né? O Pérez não tinha o direito de fazer fins de semana ruins se quisesse manter na luta pelo título. Fez isso até a quarta corrida do ano. Mesmo com aquele quinto lugar na Austrália, ainda dava para passar. Ele se recuperou na corrida sprint no Azerbaijão. Então assim, até Miami, mesmo perdendo aquela corrida em Miami que dava para ele ganhar, né? As 5 primeiras corridas, dava para aceitar. Ele estava ali, 14 pontos. A vantagem agora dispara, né? O Verstappen está quase 60, se não me falha a memória, então é muita distância e o Pérez não vai tirar essa distância, né? Essa distância que eu acredito que o Verstappen tiraria do Pérez, não o Pérez tiraria do Verstappen. Esse título para mim tá muito na mão do Verstappen, a não ser que aconteça assim uma coisa assim muito fora do padrão, né? Então, meu ver assim, é um campeonato todo de Max Verstappen nesse momento. A distância para o Pérez agora, só para deixar claro, ele tem 170 pontos e o Pérez tem 117, né? Que aumenta a vantagem para o Alonso, que vai para 99. O Hamilton cresce ali para a disputa do terceiro lugar, né? Chegando aos 87 pontos, né? E ainda tem que atualizar mais aqui, né? Ainda não atualizou todos os pontuações do campeonato, mas só dando uma improvisada aqui. O Russell chegou em terceiro, com 15 pontos vai a 80, então bom campeonato do George Russell também. A dupla da Mercedes é excepcional, é muito bom os pilotos, né? Eles extraem muito desse carro e no final acho que até ajuda o carro a desenvolver mais, já que eles estão sempre no limite dele, eles têm uma ideia de onde o carro tem problemas e melhoram, né? Aí, assim, o Carlos Sainz foi em quinto lugar, né? Com os pontos vai para 58. O Leclerc não pontuou, né? Lance Stroll soma aí uns pontinhos interessantes, é o sexto colocado, acho que vai para, se não me engano, 35, né? O Esteban Ocon, ele chegou a pontuar, foi o oitavo, vai para 25, né? E o Gasly não pontuou, né? Eu não lembro do Gasly ter pontuado, só checar aqui, né? O Gasly ficou, só vendo aqui, décimo, ele pontuou assim, fez um pontinho o Pierre Gasly, né? O Gasly com um ponto ele vai para, deixa eu ver, 15 pontos, né? E o Guanyu Zhou com esses 2 pontos ele chega a 4 e se não me falha a memória, ele só fica atrás do Bottas porque o melhor resultado do Bottas é um oitavo, mas eles já estão empatados no Campeonato Mundial de Pilotos, né? E esse resultado coloca a Mercedes bem à frente da Aston Martin, né? O Alonso ainda está à frente da dupla da Mercedes, mas o desempenho fraco do Stroll na temporada, essa sendo a primeira boa corrida, talvez, para falar, né? Na Austrália foi aceitável, ele ganhou muitas posições por causa daquela confusão na largada, né? Mas, assim, esse é o primeiro bom desempenho do Stroll na temporada mesmo, né? Andou num ritmo melhor,
não é grande coisa, mas pro Stroll, né, pro que a gente está acostumado a ver dele, ok, a gente passa o paninho, né? Então é isso, o Verstappen dispara no campeonato, tá com o terceiro título na mão e o Pérez agora, né, vai ter que fazer algo que ele nunca fez, acho que na carreira dele durante uma grande parte da temporada, ser genial, porque se ele não for genial, não tem a menor condição de acreditar que isso aconteça e ele vai ter que sabotar o motor do Verstappen, sabotar a regra de ignição, alguma coisa vai ter que fazer. E assim, os carros da Fórmula 1 hoje são tão confiáveis, nunca quebram, né? Que, assim, ninguém abandonou, a gente tem que lembrar isso, né? Todos os carros chegaram até o final, nenhum problema. Então, é aquela história, assim, tá completamente perdido para mim o campeonato pro Pérez. Ele não tinha o direito de corridas ruins e teve duas em sequência, né? Assim, esse desempenho, assim, pelo quarto lugar, pelo dia ele largou, não é tão ruim, mas pelo que foi, assim, o fim de semana, imperdoável ele sair em 11ª posição. Se tivesse ido pro Q3, se tivesse chegado classificado só em quarto, pelo menos, ele já estaria em segundo. Eu não acho que ele teria dificuldade de chegar em segundo, mas é aquela história. Ele tem que superar o Verstappen mais do que 2 ou 3 vezes, né, a cada 10 corridas. Isso é muito pouco, né? E assim, próxima corrida, minha pista, assim, a minha pista favorita é Spa-Francorchamps, mas uma das que eu mais tenho simpatia e que talvez eu tenha mais pilotado em toda a minha vida em jogos de Fórmula 1 é o circuito do Canadá, Gilles-Villeneuve. Eu amo essa pista, eu adoro ela, eu acho ela fantástica, é uma das pistas mais legais da Fórmula 1, patrimônio da Fórmula 1. Eu ficaria muito revoltado se a Liberty Media, eu não duvido eles fazerem isso, trocar ela para um circuito de rua genérico como eles vêm fazendo, porque Gilles-Villeneuve, esse circuito é espetacular, é incrível, muitas das melhores corridas da história da Fórmula 1 foi aí. O Grande Prêmio do Canadá em 2011 é uma das corridas mais maravilhosas que eu vi na minha vida de Fórmula 1, né? Aquela vitória do Button com 6 paradas, né? E eu espero aí uma corrida legal lá no Canadá, né? Embora os carros da Fórmula 1 não tenham nos entregado muitos espetáculos, né? Acho que o Grande Prêmio do Canadá pode ser aí uma surpresa agradável. E assim, o Grande Prêmio da Espanha foi legal, mas vamos colocar uns pneus que se desgastam mais. A gente viu que 2 paradinhas dão uma melhorada na corrida, deu uma embaralhada nas coisas, mas ficar só com uma parada é revoltante. O fato da FIA estar aceitando isso, né? De deixar os carros com esses pneus duros demais, é inaceitável. Eu acho revoltante eles estarem anti-entretenimento essa temporada. Por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.